do juiz Gideão. Aleluia. Juízo, meus irmãos, foi um tempo muito difícil. Aleluia. Foi um tempo, aleluia, muito obscuro nessa terra, porque foi um tempo que o povo de Deus sofreu muito, porque nessa época havia um grande sincretismo, uma grande mistura religiosa, que o povo de Deus, aleluia, durante o dia adorava a Deus, mas quando ao anoitecer começava a queimar incensos para outros deuses. E ali, por causa desse sincretismo, dessa mistura de muitas religiões e muitas crenças em outros deuses, o povo de Deus ele começou a passar por diversas dificuldades, por lutas, adversidades começaram a se levantar contra o povo. Só que cada vez que o povo de Deus ele passava por uma luta, uma adversidade, Deus levantava um homem ou uma mulher como juiz, como juíza, para libertar o povo das suas dificuldades. E aqui, meus irmãos, a partir do capítulo número 6, não é diferente. A partir do capítulo número 6, a Bíblia vai falar que Israel estava agora sob a servidão de um povo chamado Midianita. Diz a Bíblia que o povo de Deus, no versículo 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas, então, por 7 anos. Então a Bíblia fala que durante 7 anos o povo de Deus agora estava debaixo das mãos desse povo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o povo de Deus plantava, os midianitas vinham, destruíam o arraial, destruía todos os alimentos para que o povo de Deus pudesse perecer. Então o povo de Deus aqui, meus irmãos, já não tinha mais, aleluia, alegria de viver. O povo de Deus não tinha mais aqui tranquilidade nesse momento, porque eles iam, eles plantavam e os inimigos vinham e destruíam toda a semente do seu campo, tudo aquilo que eles tinham plantado, aleluia, antes ali da colheita vinha o povo e destruía. Então a gente começa a olhar aqui a situação, aleluia, que o povo de Deus estava passando. O povo de Deus aqui estava passando por uma situação muito complicada, não tinha mais nem aquilo que comer direito, aleluia, todo o fruto do seu trabalho era destruído pelas mãos dos inimigos, aleluia. Mas o interessante é que tudo isso, aleluia, diz aqui porque eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então agora a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vai usar desse povo, dos inimigos, dos midianitas, para disciplinar o seu povo, para que o seu povo ele venha aprender, louvado seja Deus ali, uma lição. Muitas das vezes, nós não entendemos o porquê tantas lutas, adversidades e dificuldades. Muitas das vezes são porque por atos nossos, aleluia, que Deus ele vai usar as coisas que nós fazemos, aleluia. Deus vai criar situações para poder nos disciplinar, para que nós possamos enxergar, aleluia, que nós estamos fazendo algo errado. Deus ele vai permitir em nossa vida, aleluia, certas situações. E tudo aquilo que Deus ele vem e permite na nossa vida, tenha certeza que tudo Deus permite com um propósito. Nada Deus faz por acaso, nada Deus faz sem propósito, mas tudo que Deus faz é por um propósito. A Bíblia então fala que depois dessa grande dificuldade que o povo estava passando, então a Bíblia diz que o anjo do Senhor então ele veio. Ele se assentou debaixo daquele carvalho que está em Ofra, e ali estava Gideão, aleluia. E a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar para poder esconder, para poder salvar, né, dos midianitas. Aleluia. Ele estava malhando o trigo ali naquele lugar. Eu já vi, meus irmãos, muitas pessoas a ministrar ao dizer que Gideão ele era um homem medroso, porque Gideão estava se escondendo dos inimigos, porque Gideão estava lá no lagar malhando trigo. Só que quando eu olho para esse texto, eu não vejo Gideão assim com esses olhos como um medroso. Porque lagar, meus irmãos, não é lugar de malhar trigo. O lagar é onde se faz vinho. Lagar é onde se moíam as uvas para ser feito vinho. Então Gideão, ele pegava o trigo e ele levava até o lagar. Por quê? Porque os inimigos, os midianitas, sabiam que quando o povo vinha e colhia o trigo, levavam para o lugar adequado para ali eles malharem o trigo. E eles iam ali e destruíam toda a colheita do povo de Deus. Só que Gideão, neste momento, meus irmãos, de dificuldade,
Ele então, inteligentemente, ele disse, eu vou levar o trigo para o lagar, porque o lagar é o lugar de fazer vinho. Nunca que os inimigos vão imaginar que eu vou estar lá, num lugar que se faz vinho, malhando trigo. Quando eu olho para esse texto, eu não vejo Gideão, meus irmãos, como um medroso, mas eu vejo que quando surgir dificuldades em nossas vidas, eu vejo que quando surgir momentos de adversidade, em que nós olharmos e pensarmos, não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus sempre vai nos dar a sabedoria. Deus sempre vai vir com um escape, aleluias, para a nossa vida, aleluias. Naquele momento, aleluias, Gideão malhava ali o trigo, e ali ele salvava aquele trigo para poder alimentar sua casa, alimentar sua família. Tenha certeza que nos momentos de dificuldade, Deus nunca vai te deixar desamparado. Deus sempre, aleluia, Ele vai ter um escape na sua vida. Aleluia. E então ali, quando o anjo desceu ali, e o anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo. Glória a Deus, aleluia. Quando Gideão ouviu, meus irmãos, aquela mensagem, o Senhor é contigo. A primeira atitude de Gideão foi essa. Foi dizer, Senhor, mas então se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio sobre nós? Se o Senhor é comigo, por que Deus está permitindo isso? O que aconteceu das maravilhas que os nossos pais contavam para nós que o Senhor tinha feito? Quando o Senhor libertou o nosso povo lá atrás no Egito, que o Senhor abriu o mar, que o Senhor fez grandes maravilhas ali no deserto, o Senhor cuidou do povo, o Senhor mandou maná, mandou as codornizes, o nosso povo não pereceu, o Senhor fez grandes maravilhas pelo nosso povo. Glória Eu tenho Deus, ouvido aleluia. tudo isso, aleluia, que meus pais, meus ancestrais me contaram, mas e agora? Então se o Senhor é assim conosco mesmo, por que tudo isso nos sobreveio? Por que o Senhor tem permitido tudo isso? Aleluia. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Muitas das vezes na nossa vida nós questionamos Deus da mesma maneira que Gideão questionou. Quando vem a luta, quando vem a adversidade, nós, na nossa humanidade, não conseguimos compreender, não conseguimos entender, e nós já vamos questionar, Senhor, se o Senhor diz que é comigo, então por que o Senhor tem permitido isso na minha vida? Eu faço a tua obra, eu faço a tua Glória vontade, a Deus, Senhor, eu aleluia. estou na tua presença, tenho tentado fazer tudo, aleluia, aquilo que lhe apraz, e mesmo assim o Senhor tem permitido essas lutas, essas adversidades. Na nossa humanidade, nós também assim somos como Gideão. Muitas das vezes criticamos, muitas das vezes murmuramos, reclamamos com Deus. Porque nós olhamos para nós, tentando fazer cada dia mais aquilo que é correto, tentando Glória fazer a a Deus, vontade de aleluia. Deus, estando na presença dele. Só que as adversidades vão vir. Aleluia. Só que estar na presença de Deus, meus irmãos, não significa que nós não vamos mais ter adversidades. Nós não vamos mais ter Glória a luta. Deus, Não aleluia. vamos ter mais dificuldades. Quando nós estamos na presença de Deus, é aí sim que vão surgir adversidades. Glória a Deus, É aí sim que vão surgir lutas. Aleluia. O mal deste evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, nas igrejas modernas, é venha para Jesus porque os seus problemas estão resolvidos. Venha para Jesus porque você não vai mais sofrer. Venha para Jesus porque você não vai mais chorar. Venha para Jesus porque Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar carro, você vai ser feliz, você vai ser alegre. Infelizmente, meus irmãos, este é um evangelho que tem sido pregado hoje em algumas igrejas. Aleluia. Venha para Jesus que tudo está resolvido. Não. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos na presença do Senhor, aleluia, surge e se levanta uma grande guerra do inferno, então, contra a nossa vida. Porque outrora nós estávamos no mundo, aleluia, outrora nós pertencíamos ao mundo, mas quando nós dizemos não para o mundo, então o mundo, o inferno, ele se levanta contra nós. E as lutas, as adversidades, as dificuldades, elas vão surgir. Surgir para nos fazer desanimar. Surgir para tentar nos tirar da presença de Deus. Isso não significa que Deus não está conosco. O nosso próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo vós tereis aflições. Porém, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. E aí muitos erroneamente entendem que Jesus estava dizendo, eu venci o mundo, e muitos dizem, então você também pode vencer. Aleluia. Não, Jesus disse que foi Ele que venceu o mundo. Ele não disse que nós venceríamos o mundo. Ele disse que nós teríamos dificuldade, mas Ele disse que não disse que somos nós que seríamos vencer, mas Ele disse que Ele venceu o mundo.
Por isso que a Glória palavra a de Deus, Deus diz aleluia. que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória Se a nós Deus, alcançamos aleluia. vitória em nossa vida e somos mais do que vencedores, é porque Cristo venceu, aleluia, este Glória a mundo Deus, por aleluia. nós. Louvado seja Aleluia. Deus. Aleluia. Então Gideão ele disse, mas o Senhor é conosco, por que tudo isso? Por que tudo isso sobreveio? Por que o Senhor permitiu, aleluia, que tudo isso acontecesse conosco? Permitiu que o povo inimigo viesse, roubasse, Glória a Deus, destruísse aleluia. todos os nossos inimigos. Olha só a situação que nós estamos vivendo hoje. É, Aleluia. glória a Deus. Na presença de Jesus, como eu disse, meus irmãos, nem sempre vai ser só bênção, Glória nem a sempre Deus, vai ser só aleluia. flores, mas sempre vai ter adversidade, dificuldade. Jesus ele disse, se você quiser me seguir, aleluia, cada um carregue a sua cruz e venha após mim. Glória a Deus, Andar com aleluia. Jesus é carregar a sua cruz. Aleluia. Aleluia. Andar com Jesus é passar adversidade. Andar com Jesus é passar dificuldade. Aleluia. Mas é sempre tendo a certeza de que Ele está passando Glória do a nosso Deus, lado. aleluia. Graças a Deus. Aleluia. O salmista Asaf, ele questionou Deus sobre isso. Por quê? Ele vai questionar no seu salmo. E Asaf, meus irmãos, ele não era um jovem, não era ali, quem sabe, um homem de meia idade, assim como Gideão. Aleluia. Mas Asaf, ele já era um homem, aleluia, um ancião, aleluia, de um pouco mais de 90 anos de idade quando ele escreveu aquele seu salmo. E no seu salmo ele vai dizer, Senhor, eu estou na tua presença, eu te adoro, Glória a Deus, mas aleluia. sobre mim só sobrevém adversidade, luta. E eu tenho olhado para o ímpio, e o ímpio ele prospera, o ímpio ele cresce. Até no momento da morte parece que o ímpio tem felicidade, que para ele não tem dificuldade nem na morte. Mas eu que estou aqui na sua presença, eu que faço tudo, Senhor, por ti. Eu passo luta, eu passo adversidade, eu passo Glória a aperto. Deus, E ele vai aleluia. dizer no seu salmo, e eu tive a ponto de retirar os meus pés do teu santuário, da tua presença. Aleluia. Então um ancião de um pouco mais de 90 anos, que desde quando ele nasceu, nós podemos dizer, como as pessoas dizem, nasceu num berço evangélico, nasceu num lar cristão. Desde o seu nascimento ele adorou a Deus. Aleluia. Foi um levita, cuidou das coisas de Deus, da casa do Glória Senhor. a Deus, aleluia. Mas agora quando ele está com seus 90, pouco mais de 90 anos, no final da sua vida, ele vai dizer, o ímpio só prospera, Senhor, e eu não. Eu não prospero, só tenho luta, só tenho adversidade. Só que ele mesmo vai dizer, mas quando eu coloquei os meus pés, quando eu entrei no teu santuário, Glória, então eu pude enxergar, Senhor, e entender as coisas. Aleluia. glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele vai olhar e ele vai ver o futuro dos ímpios. E ele vai olhar e vai olhar o futuro dele. Então ele vai entender, Senhor, me perdoe. Porque eu posso passar luta, posso passar dificuldade e adversidade. Mas eu ainda tenho, Senhor, a tua presença. Glória Os a ímpios Deus, podem aleluia. parecer que eles têm até alegria. Aleluia. No momento até da morte, que eles não passam aperto nenhum. Só que o que eu tenho, Senhor, eles não têm, que é a sua Glória a presença. Deus, A Bíblia aleluia. diz que Asaf, então, ele viu e enxergou o futuro que estava reservado para os ímpios. Aleluia. Vale, meus irmãos, a pena passar luta, dificuldade. Glória a Deus, Porque o aleluia. mais importante nós temos na nossa vida, que é a presença. Glória a de Deus, Deus. aleluia. Aleluia. O mais importante é ter a presença de Deus em nossa vida. Independente da luta, adore o Senhor. Independente da dificuldade que Glória a você Deus, esteja passando aleluia. hoje, cante louvores, adore e engrandeça o nome dele. Aleluia. Paulo e Silas estavam apanhando, Paulo e Silas tinham sido açoitados, Paulo e Silas estavam presos ali dentro daquele barco, daquele navio, mas mesmo machucados, mesmo feridos, eles estavam adorando a Deus. Glória a Deus, Eles estavam aleluia. louvando o nome do Senhor. Aleluia. E quando nós adoramos e quando nós louvamos no Oh, meio da Pai, dificuldade, aleluia, Deus ele entra com providência. Porque no Glória a momento da Deus, bênção, no aleluia. momento da alegria, é muito fácil, aleluia, louvar e glorificar a Deus. Mas e no momento da luta? No momento da dificuldade? No momento da luta e da dificuldade, nós fazemos igual Gideão. Nós dissemos, Senhor, mas então por que o Senhor tem permitido isso? Oh, Pai da glória. Aleluia. Então ali o Senhor, aleluia, olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e tu vai livrar Israel das mãos dos Glória a midianitas. Deus, aleluia. Porventura, não fui eu que te enviei? Aleluia. Glória a Deus. Ele aleluia. disse, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Glória a Deus, aleluia. Quando
A palavra de Deus, meus irmãos, ela vem quando o Senhor ele vem até a nossa vida e Ele nos faz muitas vezes uma promessa. Nós, como Gideão, nós olhamos e pensamos, Senhor, mas isso não é para mim. Oh, Senhor. Como que eu vou fazer isso? Ele olhou e ele disse, eu sou o mais pobre aqui de Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Glória. Quem sabe Gideão pensou, tem outros por aí, Senhor, muito melhores do que eu. Tem outros que estão numa situação muito melhor do que eu. Envia outro para fazer a tua obra. Quem sou eu para ir fazer a tua obra, Senhor? Para livrar o meu povo dos inimigos, eu não sou ninguém. Oh, Pai de misericórdia. Quando Deus se manifestou ali no meio daquela sarça dentro para Moisés, foi a mesma coisa. Quando Deus chamou Moisés, Moisés, eu tenho um chamado, você vai libertar meu povo. Ele vai dizer, eu não, Senhor. Eu nem falar direito eu sei. Manda o meu irmão Arão sabe falar. Meu irmão Arão, ele sabe dialogar, ele vai saber muito mais conversar com o povo do que eu. Eu não, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Deus ele vai olhar para Moisés e vai dizer, Moisés, você pode até mandar Arão ir à sua frente falar. Só que Arão ele só vai repetir as palavras que você disser para ele repetir. Glória. Porque quem vai falar na sua boca, Moisés, sou eu. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus, meus irmãos, ele nos promete, aleluia, algo, aleluia, Deus ele cumpre. Quando Deus, aleluia, nos chama, aleluia, ele vai nos dar condições, aleluia, para que o chamado de Deus seja cumprido. Glória a Deus, aleluia. Ele disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se eles fossem apenas um único só homem. Deus, ele disse, Gideão, pode ir, Gideão, porque eu vou com você. Quando Deus nos chama, Ele nos garante a sua presença. Quando Deus nos designa para fazer algo na sua presença, Ele está garantindo que a presença dele vai estar conosco. Aleluia. Ele disse, você vai, Gideão, porque eu vou ser com você. E você vai ferir os midianitas como se eles fossem apenas um único homem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos, meus irmãos, muitas vezes que parar de nos preocupar, aleluia, com lutas, adversidades que têm se levantado, aleluia, porque Deus ele já nos prometeu que é Ele que vai conosco. Glória a Deus, aleluia. Que é Ele que vai adiante de nós, aleluia. Quando o rei Josafá ele vai olhar ali para uma situação um pouco parecida com essa, em que o povo de Deus também estava sofrendo ali, em que a Bíblia fala que os moradores das montanhas de Seir começaram a se reunir para invadir e para guerrear contra Israel. E o rei Josafá ele olhou ali, ele viu aquela situação, uma situação muito difícil, porque ele olhou porque eram ali 3 povos que estavam se reunindo ali sobre aquele monte para guerrear contra Israel, e ele vai olhar e vai dizer, nós somos poucos, nós não vamos poder vencer esse povo, são 3 povos inimigos contra nós. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Josafá ele manda levantar um clamor, ele manda o povo se levantar em jejum, e quando o povo começa a clamar, quando o povo começa a jejuar e se consagrar, a Bíblia diz que Deus levanta ali um profeta ali no meio do povo. E ele diz que é para para que Josafá ficasse calmo, porque Deus ia adiante do seu povo. Aleluia. Que era Deus que ia adiante. Que era apenas para Josafá e seu povo ir, aleluia, louvando e glorificando, cantando louvores ao nome do Senhor, porque Deus é que ia ir adiante do povo dele. Aleluia. No meio da luta, no meio da dificuldade, adore. No meio da luta, no meio da dificuldade, aleluia, exalte e glorifique o nome do Senhor, aleluia, porque é Ele que vai adiante de nós, aleluia, é Ele que vai adiante das nossas lutas, adiante das nossas dificuldades, porque assim como Gideão, Ele nos prometeu que a presença dEle estaria conosco, aleluia. Você vai ferir os midianitas como se eles fossem apenas um único homem, porquanto eu hei de ser contigo. Glória a Deus, aleluia. Deus, meus irmãos, Ele é conosco. Aleluia. Independente da luta, independente da adversidade, nosso Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. O problema é que nós olhamos para a luta na nossa humanidade e nós deixamos o nosso Deus de lado. Nós olhamos mais para a luta, damos mais importância para a adversidade, para a dificuldade. E deixamos de ver que o Deus que está do nosso lado, que está diante de nós,
ele é muito maior do que qualquer Glória a luta, do Deus, que qualquer aleluia. dificuldade, do que qualquer adversidade. Aleluia. Quando o gigante Golias se levantou ali contra o povo de Deus, naquele momento em que eles fizeram um desafio para o povo de Deus, tragam o seu melhor guerreiro para enfrentar o nosso melhor guerreiro. O povo de Deus olhou, o próprio rei Saul olhou para o gigante, olhou para o tamanho do gigante, para o tamanho da dificuldade e disse, eu não posso. Saul primeiramente olhou porque ele sabia que Deus não era mais com ele, Deus não estava mais com ele porque ele estava desagradando a Deus. Então ele temeu o gigante e ninguém mais teve coragem de enfrentar o gigante, de enfrentar ali aquele filisteu. E por 40 dias e 40 noites ele ficou ali naquele deserto, ali blasfemando contra o nome de Deus, chamando o povo de Deus para a guerra, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, porque eles olharam para a luta, eles olharam para o tamanho da dificuldade. Mas quando chegou ali um rapazinho, um jovem de apenas 17 anos, um menino que não tinha porte nenhum de guerreiro, um menino que era pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas de seu pai, que trabalhava no Glória a campo. Deus, Quando ele olhou aleluia. ali, ele não enxergou, ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele primeiramente ele olhou para o tamanho do Deus que era na vida dele. Glória. Ele disse, quem é esse circunciso que ousa blasfemar contra o meu Deus? Pois eu me levantarei e eu guerrearei contra ele. E quando todo mundo ouviu ele dizer aquilo, falaram, não, mas como você vai? Você vai morrer, ele vai acabar, ele vai matar você, você é apenas um menino, apenas um jovem, ainda ele é um gigante. Nem o próprio rei Saul teve coragem. E ele vai dizer, ele pode vir a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até ele pelo nome do Senhor. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. E quando o rei Saul ali quis colocar, aleluia, a sua armadura sobre ele, a Bíblia diz que ele não se sentiu bem com a armadura de Saul, ele retirou porque ele sabia que ele não precisava daquela proteção humana, porque Glória ele já a Deus, estava aleluia. protegido pela armadura espiritual de Deus sobre a vida Confirma, dele. Jesus. Ele já mesmo vai olhar, ele vai dizer, o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão de um urso, e ele vai também me livrar das Glória, mãos glória a deste Deus. gigante. Aleluia. Davi ele não olhou para o tamanho da dificuldade, mas Davi ele olhou para o tamanho do Deus que era na vida dele. Ele disse, Deus me livrou de um leão, Deus me livrou de um urso, ele também vai me livrar desse gigante. Glória. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade que você tem passado hoje, aleluia, mas saiba que Deus ele já te livrou de um urso, Deus ele já te livrou, aleluia, de um leão, e ele também vai te livrar desse gigante que tem se Glória a levantado Deus, contra aleluia. você. Aleluia. Confirma. Glória a Deus. Olha para o Senhor, aleluia. Olhe apenas para o Senhor. O nosso foco tem que ser apenas o Senhor. Aleluia. As lutas, as dificuldades vão surgir, mas Deus, Ele é conosco. E é no momento de luta, no momento de dificuldade, que Deus ele sempre vai nos dar uma estratégia. Aleluia. Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos deixar desamparados. Aleluia. Aleluia. Esta é a palavra, meus irmãos, que Glória a Deus. Deus colocou no meu coração, aleluia, nesta noite. Eu não vou me estender mais. Às vezes aquilo que Deus mandou, às vezes eu falar, eu entregar. Às vezes eu já entreguei nesta noite. Mesmo em meio à luta, a dificuldade, mas adore. Mesmo em meio à Glória a luta, a Deus, dificuldade, aleluia. exalte ao Senhor. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, continue firme e forte no teu propósito, na tua Aleluia. caminhada. Não desista, porque Deus, Ele é. Glória a Deus.